Olá a todos. Em alguns vídeos anteriores eu falei dessa questão da polarização, né? Política, esquerda, direita e etc. E que a gente tem que esquecer essa questão, né? De partido e tudo mais para se entender a base da política. Não é que a gente precisa esquecer a questão do partido político, mas sim para a gente entender a base da política, que é pro povo. Mas, né, em contrapartida, a gente vai aqui agora falar de ideologia. O quão importante é a ideologia, a luta, né, convicção, que é exatamente ligado aos partidos políticos. Toda ideologia, toda questão de convicção, ela tem que estar alinhada com o que um partido político tem também como convicção. Por exemplo, eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sou convicto, né? E tenho meus pensamentos e minhas convicções e meus ideais alinhados aos partidos de esquerda. Mas isso não impede que, se um dia eu tiver que lutar ao lado de alguém que tem as convicções de direita ou de centro, eu lute. Porque, afinal de contas, é para construir algo para o povo. Para se construir algo político, né? E eu não vejo nenhum problema. Mas é muito importante essa questão dos partidos políticos, de você ter o alinhamento com um certo partido político. Por quê? Porque os partidos políticos, na verdade, é que são donos dos mandatos. Um político, ele não é dono do seu mandato, é o partido político que é o dono do mandato dele. Tanto que, se ele resolver mudar durante o seu mandato de partido, ele corre o risco de perder o mandato. De tão importante que são os partidos políticos. Nós temos que nos alinhar com ideais parecidos com o nosso. Eu sou de esquerda, por quê? Porque eu nasci, cresci e sou de uma periferia. Então eu tenho meus ideais ligados a essas questões. Eu jamais iria proteger, por exemplo, uma bancada do agronegócio, do empresário. Não faz mínimo sentido. Porque é muito a diferença é gigantesca dos valores que, por exemplo, uma bancada do agronegócio e de empresários tem como subsídios, da quantidade que é investido em políticas sociais para a população. É muito diferente o valor. Bilhões de diferença. Se você buscar, você vai ver que é uma diferença imensa. E ainda existem partidos que pensam em cortar as políticas sociais. Que está atrapalhando isso do governo, são as políticas sociais, são isso, corte ali, mas não corte do rico. Não. A gente tem que ter uma equidade nessa questão. E por isso eu sou de esquerda. Porque meus ideais me levam a isso. Toda a questão de construção de ideais, etc., ela tem que ser alinhada com o partido político. É muito importante, quando você se associa a um partido político, você lê o que diz a ata daquele partido político. Quais são as lutas, quais são as convicções e quais são os ideais daquele partido político. Para que você se associe a algo que você acredita. Aí sim você vai conseguir construir algo dentro de uma política. E lutar por algo dentro da política. E sem fazer distinção, na verdade, de eu não vou me juntar com uma pessoa porque ela é de direita, ou não vou me juntar com uma pessoa porque ela é de centro, etc. Não, se é para um bem comum, a gente pode juntar forças e lutar, sim. Mas isso não vai fazer com que eu perca os meus ideais, a minha luta verdadeira, a minha convicção. É a luta por um bem em comum.
Os partidos políticos, eles são importantíssimos na nossa vida. E a gente precisa saber que a associação a esses partidos políticos é o que constrói uma política verdadeira. Então a gente precisa ser mais participativo e se associar a esses partidos políticos, mas com consciência. Com uma consciência para saber pelo que eu estou lutando. Qual é a convicção deste partido e se vai de encontro com as minhas convicções e minhas lutas. Isso é importante. Construir junto com um partido político na sua comunidade, seja no nível municipal, seja no nível estadual, seja onde for, construir algo junto com um partido político que tem as mesmas convicções que você. Lutar, fazer uma luta em conjunto. Na política, nada é construído individualmente.